Mais uma vez cumprimentando o presidente, em seu nome cumprimento os demais vereadores e a vereadora, comunidade que faz presente, os internautas, os veículos de comunicação, o blogueiro Marinho Lima, enfim, Kátia, Edson. Bom, hoje eu tenho um momento de felicidade, talvez do início do meu trabalho como legislador, posso talvez nessa primeira sessão, após aprovação, comemorar. Então, no início da década de 60, iniciou-se o processo de industrialização em escala maior da avicultura e suinocultura. Mas, no início, isso se dava da seguinte forma, em que as indústrias, aos poucos, iam incrementando e pegando pequenos produtores de pequenas propriedades, e, desta forma, acabava dando um subsídio nas famílias, ou seja, um apoio na renda familiar. Mas as indústrias foram crescendo. Quando eu falo das indústrias dos frigoríficos de carne, seja na avicultura, na suinocultura, em geral. Essas indústrias foram crescendo, e houve uma situação em que as associações, os grupos, os sindicatos começaram a se reunir e perceber que eles tinham que se organizar mais. Dentro desse processo de organização, formou-se o processo de integração. Neste processo de integração, chamando a empresa de integrador e os produtores de frango, de suínos, de integrados. A partir daí, iniciou-se uma parceria, que eles chamam, parceria integradora. Veja bem, mais de 50 anos de produção, principalmente no estado de Santa Catarina, e não tinha uma lei que regulamentasse. A partir de 1998, começou-se a iniciar um projeto e um trabalho árduo em cima dos avicultores, em cima dos suinocultores, produção de cana-de-açúcar, em geral, e fumicultores também. Este processo deu início, através das discussões, tanto com produtores, com associações e sindicatos, deu-se início a um projeto que, ali em 2010, conseguiram fazer com que esse projeto, chamado Projeto de Lei 8023, ficasse, em síntese, todo ele reformulado. E este projeto, ele dispunha sobre a integração vertical na agropecuária, que estabelece condições, obrigações e responsabilidade das relações contratuais entre produtores integrados e agroindústrias integradoras. Isto somente em 2010. Então, vejam que da década de 60 até 2010 passou-se todas as situações. Em 2013, quando nós iniciamos o legislativo, eu considero que aquele ano chegou ao pico mínimo em que as indústrias estavam simplesmente explorando os produtores, seja da situação tabagista, dos fumicultores, seja dos suinicultores, dos avicultores. Era um rechaço total, em que eles consideravam que o avicultor fazia o investimento e trabalhava apenas pelo investimento. Então, eles davam condições mínimas de valores dentro dos contratos, o mínimo necessário que suprisse a necessidade de pagamento do financiamento. E esses avicultores e suinicultores, de forma geral, estavam trabalhando de graça, trabalhando 24 horas. Temos nosso amigo Chicão, que é avicultor também, sabe muito bem o que eu estou falando. Eles estavam trabalhando de graça, ou seja, em troca do financiamento, em troca de uma suposta situação do investimento que estavam fazendo, que todos nós sabemos que após 10 anos de financiamento, se você não reformular toda a sua estrutura, você não aloja mais. Alojar quer dizer continuar no sistema de parceria. Pois bem, aí em 2013 nós iniciamos um grupo, e nesse grupo nós começamos a fazer uma intensa movimentação. Quando nós começamos essa intensa movimentação, começou na região, ela foi se alastrando por todo o estado. A partir deste momento, o que acontece? Pegaram o projeto de lei que foi amplamente discutido por 18 anos, formulado, colocado no Congresso, e lá estava desde 2010, trancado numa pauta, só esperando a votação. Puxaram esse projeto, chamaram ele de PLS 330, e aproximadamente em 30 dias, a senadora Ana Amélia e mais uma equipe mudaram todo o projeto, chamaram de PLS 330. Isso em 2013, pós o início das nossas discussões. Quando iniciamos essas discussões e soubemos que esse projeto PLS 330 foi aprovado no Senado e encaminhado ao Congresso, já estava na pauta de votação. Fomos com um grupo de avicultores do Sul, do Oeste, enfim, do Paraná também. Fomos até o Congresso, na Comissão de Redação e Justiça, onde o Décio Lima era presidente,
e pedimos imediatamente para que ele segurasse esse projeto, que não colocasse em votação, porque ele foi totalmente modificado em prol da indústria. Então, novamente, os produtores, sejam fumicultores, suinicultores, avicultores e produtores de cana-de-açúcar, produtores de laranja também, eles seriam rechaçados com o projeto de lei. Seria uma lei unilateral. Fizemos alguns seminários em Chapecó, seminários em Florianópolis, com associações, com a FAESC, com o FETAESC, com sindicatos, e dentro desses seminários, seja no Paraná, em Cascavel, em Londrina também, dentro desses seminários, nós prefixamos mais 17 emendas, para tentar resgatar um pouquinho daquilo que tinha no projeto 8023. Dessas 17 emendas, aproximadamente 8 delas foram inseridas ao projeto de lei APLS 330. E quinta-feira passada, daí eles passaram a chamar este projeto de PL 6459, que no mesmo ano de 2013 deu entrada no Congresso. Então, com felicidade até que comento que na quinta-feira passada, esta PL foi aprovada no Congresso. Então, você veja, mais de 50 anos de história e 50 anos sem lei. A partir de agora, inicia-se um novo capítulo, a produção de parceria entre integrador e empresa, integrados, sejam eles produtores de fumo, de cana-de-açúcar, de maçã, de laranja, avicultores, suinicultores, eles passam, a partir desse momento, agora volta, retorna para o Senado, por causa das emendas, após essa aprovação do Senado, que é rápida, a sanção presidencial, passamos a ter uma normatização. Dentro dessa normatização será criado 2 órgãos, que a gente chama de FUNEAGRE e CADEC, que será escolhido em cada situação de frigorífico um representante de associação e um representante, seja de sindicato patronal ou da empresa, para que, em discussão, possamos entrar em conjunto para debater as ideias e, assim, haver uma paridade maior entre produção, produtor e produção, ou seja, integrador e integrados, né, que somos nós, avicultores em geral e fumicultores. Então, um passo de mais de 50 anos, um passo histórico, um passo que foi conquistado, Chicão, na quinta-feira passada, Cátia até inclusive viu já, né, percebeu. Nós iniciamos num grupo pequeno, e esse grupo se alastrou tanto, que hoje eu até sou pequeno já, mas que bom que pessoas inteligentes pegaram e foram avante e levaram, e a gente está conseguindo este objetivo. Então, hoje essas palavras são as minhas, para que as pessoas possam entender. A avicultura em Rio Negrinho representa 20% de todo o orçamento do município da produção de agricultura. Isso dá mais de 20 milhões de reais por ano de faturamento, que é somente da avicultura, fora a fumicultura em geral e outras situações, né? Então, só para esse momento, só estou passando para que as pessoas possam entender um pouquinho do que é o trabalho deste vereador nesses 3 anos que se passaram, além de muitos outros também. Um feito histórico. Muito obrigado. Boa noite. Usar a palavra o vereador Arlindo.